Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você vai se dedicar não somente para a meditação das Escrituras, mas também para jejuns e orações. Com qual finalidade? Com o propósito de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 13, versos 31 ao 33, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegando nele semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, introduziu em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tanto a parábola do grão de mostarda quanto a parábola do fermento escondido em 3 medidas de farinha, elas têm a sua semelhança. E qual seria? De uma pequena porção, que é a palavra do Senhor, representada pela semente de mostarda e pelo fermento, se tem uma grande expansão. Vejamos, por exemplo, o que o Senhor diz acerca do grão de mostarda. Se você for pesquisar, o grão de mostarda, ele se torna até menor do que aquele pequeno grão que tem no tomate. E quando ele é germinado, ele se torna a maior árvore, a mais frondosa de todas as árvores, ao ponto dos pássaros fazerem os seus ninhos nela. E isso também tem o poder da palavra do Senhor. Um pequeno versículo, por mais simples que seja, como por exemplo o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou. Parece algo tão simples, parece algo tão pequeno, mas certamente caindo num coração que está preparado para ouvir a palavra, se torna uma grande árvore, se torna o reino de Deus estabelecido através daquela pequena semente. Da mesma forma, se você faz todo o procedimento com o pão e não coloca o fermento, ele não tem o devido crescimento. Assim também, aquela mulher pegou uma medida de fermento e colocou em 3 medidas de farinha, e tudo foi levedado. Assim também o Senhor espera que nós venhamos fazer, tanto com a semente quanto o fermento. Nós venhamos acrescentar pequenas porções, para que assim venha a ser feita grande expansão, coisas surpreendentes se farão. E o que nós devemos fazer para contribuir para a expansão desse grande reino, que foi comparado a uma pequena semente de mostarda que se torna a maior de todas as árvores? Pegue versículos pequenos, como por exemplo, lá em Josué, capítulo 1, verso 9. Não temas nem te espante, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Parecem coisas simples, mas faladas no tempo certo, são um refrigério para as almas. É uma resposta de oração para aquela pessoa, e certamente isso vai não somente fortalecer ela, mas também vai estabelecer o reino de Deus em seu coração. As Escrituras nos ensinam que não é no muito falar, mas sim são em coisas simples que o Senhor manifesta o poder dele, manifesta e estabelece o reino dele. É como o efeito bola de neve. Uma bola de neve, ela começa nada mais nada menos que uma gota de água que cai congelada, e ela cai, ela vai deslizando desfiladeiro abaixo, e ela vai aumentando, até o ponto de que ela se torna impossível de ser contida, ela se torna incontível. Muitas das vezes eu e você pecamos em pensar que precisamos nos preparar cada vez mais. Se faz necessário sim,
nós nos prepararmos, estamos em estágio de aperfeiçoamento. Cada dia nós nos tornamos a nossa melhor versão. Mas não é porque você ainda não tem uma formação teológica, não é porque você ainda não conhece as Escrituras de capa a capa, você vai deixar de falar do amor de Deus. Muitas das vezes você não conhece versículos como eu citei, Josué, capítulo 1, verso 9, que diz: não temas que eu sou contigo, não te espantes, pois eu sou teu Deus. É um versículo muito conhecido. Versículos como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. De repente você ainda não decorou versículos como esse, mas você já teve a sua experiência particular com o Senhor. Conte a sua experiência que você teve particular com o Senhor, por menor que você pense que ela seja. De repente, é o pequeno grão de mostarda que o Senhor espera que você deposite nessa terra seca, chamada coração, que a pessoa precisa ouvir. E certamente ela vai se fortalecer. Muitas das vezes a pessoa ela está disposta a encerrar com tudo, até mesmo com a sua própria vida. Mas ela ouvindo o meu depoimento, o teu depoimento, isso dará força para que ela venha prosseguir, para que ela venha se reconstruir, se reanimar, levantar e ir adiante. Muitas das vezes parece que é simples demais. E por ser simples demais, a gente acaba não fazendo. Compartilhe sua história. Compartilhe vídeos como esse, compartilhe vídeos de pregação. Não deixe de fazer a vontade do Senhor, não deixe de divulgar o que Deus ele fez na sua vida, porque certamente esse pequeno grão de mostarda que você muitas das vezes acha que é insignificante, é o que o Senhor precisa para dar início a uma obra, a uma história linda de salvação na vida do seu semelhante, na vida de quem está próximo de você. E muitas das vezes, a pessoa que está próximo de você, eu e você seríamos a última pessoa para falarmos do amor de Deus, para falarmos do reino de Deus. Então, não perca o seu tempo. A todo momento que você tiver como criar uma oportunidade para falar do amor de Deus e falar das grandezas que Ele fez em sua vida, fale, faça, porque certamente você vai estar introduzindo no coração dessa pessoa uma semente chamada Palavra de Deus, que é a menor de todas as sementes, como o grão de mostarda. Porém, ela germinando no coração certo, ela vai se tornar uma árvore frondosa, uma árvore no qual os pássaros se aninham. Imagine o tamanho de tal árvore, como ela se torna. E certamente o Senhor ele conta comigo, contigo. Ele não precisa de nós, ele continua sendo Deus e soberano, mas ele conta conosco para que nós venhamos ser co-participantes da sua obra. Lembrando que Jesus ele disse, quando os fariseus e escribas censuraram a multidão quando ele entrava em Jerusalém. Os escribas e fariseus falavam: peça para que o povo se cale. E o Senhor Jesus ele respondeu assim: se o povo se calar, as pedras clamarão. Então não vamos deixar as pedras falar em nosso lugar. Vamos abrir os nossos lábios e introduzir na vida das pessoas essa pequena semente que se chama semente do reino de Deus, que se chama Palavra de Deus. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.